Pai do Senhor Jesus, amados, todo mundo alegre, feliz, todo mundo aí em comunhão com o Senhor, não é? Estou enxergando vocês, parece que algumas luzes estão desligadas, é assim mesmo? Ou que a visão escureceu aqui? Amados, eu gostaria que vocês então, por gentileza, abrissem suas Bíblias, olha aí. No livro de Isaías, nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. O nosso desejo hoje é pensar com os irmãos sobre os requisitos para a evangelização. 2 requisitos somente que a gente vai tentar comentar aqui, bem simplesinho. Eu acredito que todo filho de Deus, toda filha de Deus, ou seja, todos nós, acalentamos no coração forte desejo de ganhar pessoas para Cristo, não é verdade? Eu tenho muito esse desejo, e você que já tem o nome escrito no céu, eu tenho certeza que você também tem esse grande desejo de evangelizar, de levar pessoas a Cristo. E por isso nós vamos trazer aqui essa pequena meditação. Então vamos ler, meus irmãos, em Isaías capítulo 6. Por gentileza, vocês podem escolher ficar em pé ou sentados, tanto faz, tá bom? Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim, já está colocado aqui, isso aqui é uma bênção, viu? Maravilha, olha aí. No ano da morte do rei Uzias, eu vi, Isaías dizendo, o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremerão, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, Isaías dizendo, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros também, né? Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voa até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Versículo 7, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa, em outra versão diz, o seu pecado foi removido. Sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi, Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus possa falar conosco por meio da sua santa e preciosa palavra. Muito bem, queridos. O primeiro requisito que nós queremos pensar com os amados irmãos para a evangelização é a visão. Nós temos aqui uma tríplice visão de Isaías, aqui neste capítulo, né? Se a gente observar bem, ele foi ao templo e ele viu que o Senhor assentado num alto e sublime trono, um Deus grande, glorioso, todo-poderoso. É a primeira visão que Isaías teve, que deve ser a primeira visão nossa. E às vezes eu me pergunto, qual é a nossa visão de Deus? Qual o nosso conceito de Deus? Muitas vezes nós não acreditamos nem em milagres. Uma pessoa me disse, será mesmo que foi verdade que Jesus ressuscitou Lázaro? Aí eu disse, vai depender exatamente do tipo de Deus que você acredita.
Porque quem acredita no Deus Todo-Poderoso, que teve poder de formar o homem lá do pó da terra, de criar todas as coisas, isso aí é fichinha para ele. Então, qual o conceito que nós temos de Deus? Irmãos, quantos cristãos têm um conceito, uma visão errada de Deus? Às vezes é um Deus mesquinho, às vezes é um Deus punitivo, é um Deus que qualquer coisa está disposto a lançar o indivíduo no fogo eterno. Aliás, essa foi mais ou menos a visão de Deus que nos foram passadas aí pelos nossos antepassados. Mas graças a Deus que quando nós aceitamos Jesus Cristo, que quando nós entramos em contato com a palavra de Deus, a palavra de Deus nos corrigiu essa visão distorcida de Deus. Mas eu preciso me perguntar a cada dia, qual é a minha visão, meu conceito de Deus? Então, antes de Isaías se tornar profeta, ele teve que ter uma visão de Deus. E foi exatamente no ano que morreu o rei Uzias, um rei que era primo dele. Ele era um profeta palaciano, era da elite, e ele achou que tudo estava acabado. Morreu o rei, morreu a autoridade, ele idolatrava o Uzias. Aí ele vai no templo, porque nada melhor quando a gente está com a mente atordoada, quando tudo parece que está perdido, nada melhor do que entrar na santa presença de Deus. Ele foi ao templo, ir ao templo, e aí ele teve uma visão. Deus lhe mostrou como ele é na realidade, e ele teve aquela visão de Deus. Ele não viu um trono vazio, ele pensava que o trono de Israel estava vazio, o rei morreu. O Senhor Deus está dizendo: eu estou no trono. Quem comanda o meu povo sou eu. Quem comanda Israel e a igreja, o meu povo, sou eu, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então essa aqui foi a primeira visão que Isaías teve, e que deve ser a primeira visão que o evangelista, que o cristão, aquela pessoa que deseja compartilhar a sua fé, que deseja levar pessoas a Cristo, precisa de ter. Precisa de ter uma visão, um conceito correto de Deus, para não passar uma visão errada para o seu evangelizando ou discipulando. Mas quando ele teve aquela visão dele, ele tem uma visão de si mesmo. Olha aí o versículo, eu vou pedir para colocar ali, por favor, versículo 5, pode colocar, irmão, por favor, do capítulo 6, olha lá. Então gritei: ai de mim, estou perdido. Uma visão de pessoa perdida, de um pecador, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo também de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros. O pecado dele estava na boca. Não sabemos se ele dizia coisas imorais, se ele falava da vida dos outros, não sabemos, mas era um pecado de palavra, ou pecados de palavra. Não importa qual seja o seu pecado, e nem o meu. O importante é que nós reconheçamos que somos pecadores, e que precisamos da graça e da misericórdia de Deus, e que gritemos, ele gritou, e que gritemos como Isaías gritou: Senhor, tem misericórdia de mim. Jeremias disse: se não fosse as muitas misericórdias do Senhor, desde há muito nós teríamos sido consumidos da face da terra. Mas as suas misericórdias, que não têm fim, são a causa de ainda estarmos vivos. Você precisa de ter um conceito correto de você mesmo, nem de mais e nem de menos. Quantas pessoas que têm um conceito de menos, não é, como vítima, tadinho de mim, ninguém olha para mim, ninguém me vê, os irmãos saíram, o pastor céu nem me deu Pai do Senhor, passei por ele e fez de conta que não me viu, com mimimi. Outros têm uma visão demais, de petulância, né, de grandeza, de soberba, né? Eu sou o cara, né? Eu sou o show. Tem um livro que diz aí: eu sou o show. Foi que show coisa nenhuma, rapaz. Show é Deus, é Jesus. Ele que é o show, Alberto que é show. Vai vendo. Irmãos, então qual é a sua visão, a visão de você mesmo? Se você se enxerga como um pecador na presença de Deus, você está certo. Mas não fica vivendo isso a vida inteira.
Grita pela graça de Deus, a misericórdia de Deus. Se Ele ainda não te perdoou, com certeza Ele vai te perdoar, vai te lavar e purificar você no sangue de Jesus. Siga em frente. Uma vez eu conversando com o irmão, ele disse: irmão, eu caí. Eu falei: agora? O que você vai fazer? Você caiu, não foi? Caí. E ele fez: eu vou falar aqui que eu estou em família. Ele foi: eu fiz merda. E quando você faz merda de verdade, o que você faz lá no mato? Você fica olhando ali, fica? Não, você se limpa e vaza, é ou não é? Irmão, vaza, sai disso, deixa isso para lá, não te pertence mais. Você não deve ser como o bêbado que aproveita o tombo para dormir. O cristão cai, mas ele aproveita o tombo para levantar, se colocar de pé e continuar caminhando para Jesus. E ele está lá com os braços abertos: vinde minha filha, vinde meu filho. Ele te abraça. É o pai do filho pródigo que chega e abraça o filho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então você precisa ter uma visão correta de si mesmo, para ser um ganhador de alma, para não passar a sua carga negativa para o seu evangelizando ou discipulando. Escute isso aqui: você é filho e filha de Deus, lavada e lavado no sangue de Jesus, e o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e o diabo não tem poder sobre a sua vida. Quem pode dizer amém? Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, aleluia. E a terceira visão, olha o que ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele teve uma visão da sociedade. A visão dele não era pior do que a da sociedade. A sociedade sem Deus, a Bíblia diz que jaz no maligno. Essa foi a visão que Deus teve dos pecadores. Eu quero que o amado irmão ali coloque o Salmo 14, versículos 2 e 3. Você sabia que o Salmo 14 é o mesmo Salmo 53? Sim, é o mesmo. Diferença só de um versículo. Olha lá o que diz o Salmo 14, a visão de Deus. Olha, Deus olha, tem uma versão que está no passado do verbo: Deus olhou para a humanidade, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Versículo 3: todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Foi a visão que Deus teve. Deus olhou e viu que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. É a visão que Deus tem da humanidade. Essa é a visão nossa. Nós precisamos ter uma visão correta da gente e ter uma visão correta da sociedade. Uma sociedade que jaz no maligno, alienada de Deus. Uma sociedade que valoriza muito mais o ter do que o ser. O ser para a sociedade atual não vale nada. O homem pesa, vale o quanto tem, não é? Mas a igreja não pode ser assim. Nós não podemos ser assim. Nós valorizamos o ser e não o ter, não é? Então essa é a característica da nossa sociedade, uma sociedade alienada de Deus, hipócrita, não é? Incrédula, fria, não é verdade? Uma sociedade que não valoriza os valores morais, não valoriza os valores espirituais, materialista, uma sociedade materialista. E o Senhor olha dos céus e não vê ninguém, nenhum justo sequer, todos corrompidos. Essa deve ser a visão que o evangelista, ou a pessoa que pretende ganhar pessoas para Cristo, levar pessoas a Jesus, precisa de ter uma visão correta disso aí. E é interessante que o Pai teve essa visão aí, e Jesus veio com essa visão. Eu gostaria que colocasse ali também
Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36. Vamos para o versículo 36. Mateus capítulo 9, olha o 35. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Esta foi a visão que Jesus teve. Glória a Deus. Esta foi a visão. Agora, eu disse que queria comentar alguma coisa, pensar com vocês alguns requisitos para a evangelização. O primeiro requisito, então, é a visão. E o segundo requisito é o amor. Como que Jesus viu essa multidão? Com compaixão, com misericórdia, com dor no coração. A mesma visão de Deus, ele viu todos afastar de Deus, mas a Bíblia diz também que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual deve ser a nossa visão para com o nosso próximo, aquele que ainda não serve a Deus, aquele que ainda não conhece a palavra de Deus, o Senhor Jesus? Uma visão ungida com a compaixão, uma visão com amor, uma visão com misericórdia, uma visão, a mesma visão de Cristo. Ele viu as multidões, e essas multidões eram como ovelhas sem pastor, e teve o quê? Compaixão, e teve misericórdia. Como que a gente vê hoje o mendigo, a criança de rua, o morador em situação de rua, ou mesmo o indivíduo que é de classe média ou rica, que não tem Jesus? Como nós os vemos? Com misericórdia, com amor. Paulo também teve essa mesma visão. Ele diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu nenhum justo sequer. Falou também lá, todos pecaram e testificaram da glória de Deus. Romanos 3 e 23. Muito bem. Para ilustrar bem isso, eu quero contar aqui a história do Moody. Quem já ouviu falar sobre o Moody? Olha aí, que coisa boa, né? Dwight Lyman Moody. Moody, ele nasceu em Northfield, em Massachusetts, e lá com 17 anos ele foi para Boston e foi trabalhar na loja de um tio dele para vender calçados. E naquele período ele começou a frequentar a convite, uma escola dominical. Ele se converte ao Senhor. Ele começou a se encher de compaixão pelos perdidos. Ele se mudou para Chicago. Ele começou a ver, a ideia de olhar, de ver, né? Temos que ter visão. Ele começou a ver muitos mendigos na rua, crianças pedindo, criança de rua, pedintes. E ele se encheu de uma paixão, um amor tão grande por aquelas crianças. E ele falou com o pastor da igreja dele, da igreja congregacional. Ele falou: eu queria trabalhar com essas crianças. Ele falou: mas aqui não dá para trabalhar não.
Ele falou: pastor, tem uma sala ali, eu alugo ela do senhor. O pastor cobrou o aluguel da sala na igreja, e ele encheu aquela sala de crianças. Toda criança que ele encontrava, levava lá para falar de Jesus, no horário da escola dominical, falar de Jesus para elas. E ele começou a ganhar criança após criança para Jesus, e ganhou algumas centenas delas. Um dia, ele encontra uma menina, conversa com a menina, fala lá do encontro com Jesus, e eu quero que você vá lá para ouvir a palavra de Deus. Eu vou ficar muito feliz de poder abraçar lá. Detalhe, o Moody, ele era um pouco gordinho, ele pesava 119 quilos, né? E a menina não foi na escola dominical, ela não foi. Umas 2 semanas depois, ele avistou a menina de longe, e a menina andando rápido, ele gritou a menina. Quando a menina viu que era ele, você sabe o que ele fez? Correu atrás da menina. Imagina um homem lá, gordão lá, né, e tal, correndo atrás lá daquela menina. E a menina vira aqui, vira ali, vai aqui, vai ali, ela atrás da menina. Chegou num lugar, a menina sobe num prédiozinho lá, num sobrado, sobe aqui e tal, e ele vai. E a menina entra num apartamentozinho lá e deixou a porta aberta. Ele entra lá na casa da menina. E estão procurando a menina e tal. Aí viu os pezinhos da menina debaixo da cama, lá no quarto. Ele pegou lá e pegou o pé da menina e arrastou a menina. E falou: quero falar do Papai do Céu para você. Não fique com medo. Jesus ama você. Papai do Céu te ama. Se você está entendendo, ela assustada, né? Sentou a menina na cama e ficou conversando com ela. Quando a mãe da menina chega, imagina se ela chegar no seu quarto, tem um cara desse tamanho conversando com a menina, um homem estranho. Mas quando a mulher assustou, ele já estava falando de Jesus para ela. Sabe o que aconteceu? Ele levou toda a família para Jesus. Todo mundo. Até um dos biógrafos dele diz assim: quando ele arrastava aquela menina debaixo da cama, ele estava arrastando a família das trevas para o reino de Deus. Mas às vezes nós somos muito cheios de pudores, não é? E o trabalho da evangelização vai ficando. Mas o Moody, ele era um homem simplesmente apaixonado pelas coisas de Deus, apaixonado pelos perdidos da terra. Ele começou a olhar também para os mendigos. E Chicago naquela época tinha muito mendigo, muita gente desempregada. E ele começou a compartilhar alguma coisa. Às vezes comprava pão e tal, comia com eles, e conversava com eles. E ele começou a ganhar mendigo para Jesus. Calcula-se que em pouco tempo ele tinha levado a Cristo em torno de 1.500 mendigos. 1.500 mendigos. E ele tornou um dos evangelistas até hoje mais admirado de todo mundo. Ele começou a fazer grandes campanhas evangelísticas. Ele colocou no coração dele de todos os dias falar de Jesus, pelo menos para uma pessoa. Pelo menos, ele tinha que falar no mínimo para uma pessoa sobre o amor de Deus. E ele foi cumprindo isso ao longo da sua vida. Mas um dia ele tinha trabalhado muito, e ele estava deitado em torno de 11 horas da noite, chovia muito. E ele lembrou que naquele dia ele não tinha falado de Jesus para ninguém. Ele falou: mas eu prometi para o meu Pai, para o meu Deus, para o Senhor Jesus, como é que pode uma coisa dessa? Muito frio, ele levantou-se, vestiu-se e ficou na porta da sala, ali, 11:10 mais ou menos. Daí um pouco veio uma pessoa, um senhor, com um guarda-chuvinha, chovia torrencialmente.
Ele falou, pronto, está aí, está a pessoa para a qual eu vou falar de Jesus. E ele saiu correndo. Imagine você 11 horas da noite na rua, e o cara grandão corre em sua direção. Quando o homem assustou, ele falou, eu sou de Deus. Aqui é de Deus, aqui é de Jesus, é do bem. E entrou ele falou, só quero uma carona. Entrou debaixo daquele guarda-chuva aqui, molhando todo o resto do corpo, né? E ele foi falando de Jesus. Passa uma rua, passa outra, passa outra, passa outra. Cinco minutos depois, 5 minutos para meia-noite, ele estava orando, Pai, perdoa os pecados dele. Escreve o nome dele no livro da vida. Escreve o nome dele no livro da vida. E voltou muitas quadras para sua casa, mas com mais uma alma ganha para o reino de Deus. Mais uma alma. Meus amados, o objetivo de compartilhar isso é para despertar em nós um forte desejo de ganhar pessoas para Cristo. Nós precisamos de conhecer o time de Deus. Nós estamos no tempo de Deus. Deus está abençoando de forma tremenda. Nós temos que saber ler os tempos, perceber os tempos, o tempo da nossa igreja. Deus quer usar esta igreja para uma grande colheita de pessoas, de almas. E Deus conta comigo e conta com você. Você não pode ficar fora disso. Glória a Deus. Quando Jesus me chamou, mas antes de ser obreiro, pastor, eu já era um ganhador de almas. Já tinha ganhado muitas almas para o Senhor, para a glória dele. E eu fui para a obra como missionário, solteiro, e comecei a ganhar pessoas para Cristo. E eu entrava nas zonas boêmias para pregar para as mulheres, as prostitutas, com muito carinho, muito amor, muito respeito. Eu entrava no meio de grupos de delinquentes, de drogados, né? E ganhava aquelas pessoas para Cristo. Tem um pastor em Goiânia que é meu filho na fé, que era drogado, que o Senhor Jesus me usou para arrancar ele. Arranquei. Jesus, por meio da minha pessoa, arrancou ele toda a família. Amém? Para o reino de Deus, para a glória do Senhor. Uma certa ocasião, uma criança veio e me pediu que eu pagasse estou contando isso para a glória dele, viu? Me pediu que eu pagasse uma coca, porque era aproximadamente um meio-dia, por aí, meio-dia e meia. Ele não tinha tomado café, estava com fome. Eu disse, mas Coca-Cola não vai matar sua fome. Você tem que comer alguma coisa. Aí eu falei, você topa almoçar comigo? Ele fez assim. Eu falei, mas tio, o negócio aqui. O que está ali? É meu irmão que está ali. Mas chama ele. Não, mas não é só um irmão. A gente é 4. Parece que era 3. Mas tem um coleguinha da gente que não tem coragem de deixar ele do lado de fora. A gente não tem. Eu falei, chama também. E quando eu entrei com esses meninos no restaurante, o cara lá, o garçom, quis barrar, né? Porque tudo sujo, né? Mas no final eu convenci, deixou a gente entrar e nós almoçamos ali. Oportunidade de compartilhar o amor de Deus. Amém? Eu tive a oportunidade de várias vezes sentar no chão para conversar com o mendigo e falar de Jesus. Lá no chão, qual é o problema? Sentar no chão, ao lado, olho no olho, ouvir, deixe que eles falem. Rubem Alves dizia que tem muito curso de oratória por aí, mas tinha que ter curso de escutatória, porque nós somos maus ouvintes.
E é bom a gente treinar o ouvido para ouvir. E quando a gente escuta, a gente vai escutar o clamor de almas tão sedentas, tão desejosas de Deus. Há 30 anos passados eu dava aula na faculdade da Igreja Batista, da Batista Nacional, Faculdade Batista Nacional. E eu disse um negócio lá que depois me colocaram apelido, né? Eu falei, eu queria ser 1000. Uns 300 ia ser missionário, 200 mais evangelistas, mas eu fui falando. 200 professores de teologia, não sei quantos escritores. Naquele tempo eu tinha uma coluna aqui no Jornal de Brasília, eu escrevia toda quarta-feira para o Jornal de Brasília. 1000. Trabalhava quase 20 horas assim, produzindo coisas, obras e tal, e etc., para estar evangelizando, ganhando pessoas para o Senhor. Amados, eu quero que nesta noite, vou orar por isso, que o Espírito Santo incendeie os nossos corações, que não vamos sair daqui como nós entramos, vamos sair daqui cheios de Deus, cheios de paixão, cheios de amor, amor por Deus, amor pelos perdidos da terra. Aleluia. Eu me lembro que eu li uma ocasião que estava tirando uma oferta missionária numa igreja na Inglaterra. E quando os diáconos usavam assim, um tipo assim, que parecia uma peneira aqui no Brasil, né? Um negócio assim, bem grande. E os diáconos então iam ali recolhendo as ofertas, o pessoal colocando o dinheiro e tal. Quando um dos diáconos chegou lá na porta, tinha um menino lá, magrinho, com uma roupinha assim, muito ruim, pobrezinho. E aquele menino falou para o diácono: moço, coloca eu vou falar peneira, coloca isso aqui no chão. Eu falou: meu filho, se você quiser, tiver oferta para dar, coloca aqui, mas coloca, por favor, coloca no chão. Quando o diácono colocou no chão, ele entrou dentro da peneira, levantou os braços para cima e disse: papai, eu não tenho R$1 para te dar, não tenho uma lira, eu não tenho um centavo, mas eu dou para o Senhor, eu me ofereço a ti, Senhor. Irmão, antes do nosso dinheiro, vamos nos oferecer ao Senhor, para que o Espírito Santo possa se apoderar de nós e fazermos de nós testemunhas vivas, cheias de graça, de misericórdia e de poder. A força da evangelização é o amor, é a paixão pelos perdidos da terra, meus irmãos. É você olhar para uma pessoa e ter paixão, ter misericórdia, e não descansar enquanto aquela pessoa não aceitar Jesus como Salvador. E às vezes a gente fica muito acomodados. Eu quero deixar aqui algumas pequenas dicas para você ser um ganhador de alma para Jesus. Quantos quer ser ganhador de alma? Amém. Primeiro, faça uma lista das pessoas que você quer evangelizar. Até hoje eu tenho uma lista. Estou sempre renovando a lista. Sempre eu tive lista. E é tão gostoso quando depois você coloca lá, ok. Faça uma lista. Coloca familiares, coloca colega de escola, de faculdade, amigos, vizinhos. Coloca na lista. Segundo lugar, ore todos os dias, se possível 2, 3 vezes por dia, se possível de madrugada. Eu tenho um costume de muitos anos, para a glória dele, de orar toda madrugada. Faça frio ou calor, estou lá. E às vezes vou às lágrimas ali na presença de Deus, orando pela salvação de pessoas, a libertação. Paulo, ele disse, eu não me lembro agora o versículo, eu podia ter pesquisado antes, mas esqueci, que ele escreveu uma carta, parece que para os Coríntios, não me lembro. Ele diz: até agora eu sinto dores de parto. Até agora eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado na vida de vocês.
Irmão, ganhar uma pessoa é um parto para Cristo. É um parto. Você vai pagar um preço que a pessoa nunca vai saber. Mas não é para saber, não precisa disso não. Jesus sabe. Quantas vezes que você orou, jejuou? Porque muitas vezes as nossas palavras são insuficientes. Você fala, morreu na praia. Por quê? Porque existe uma obra maligna, terrível, uma operação maligna para impedir as pessoas de compreender a palavra de Deus como ela é. Você já leu lá, coloca aqui, irmão, versículo 4, capítulo 4, 2 Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha isso aqui, vamos lá. Ó, o Deus desta era, noutra versão diz, o Deus deste século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam neles, ou outra tradução, não resplandeçam neles, a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século, quem que é? O inimigo das nossas almas. Cegou a mente das pessoas. É uma batalha espiritual, irmão. É uma guerra espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra essas hostes malignas da maldade, que escraviza primeiro a mente das pessoas, para que elas não compreendam ou compreendam de forma errada o propósito que Deus tem para essas pessoas. E às vezes falar muito não resolve. Você tem que ir para a oração, para o jejum, para as lágrimas na presença de Deus. Você está disposto a ser um ganhador de almas, a pagar o preço, a chorar, porque o maior preço já foi pago, foi o sangue de Jesus. Jesus pagou. Você tem que pagar o preço da oração, da intercessão. Às vezes, segundo a pessoa desvia. Quantos de nós temos filhos desviados? Você vai abrir mão? Não, de maneira alguma. Você vai deixar de orar pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo filho? De jeito maneira. Olha para ele com um olhar de misericórdia. Parta para cima do diabo com oração e jejum, para que Deus destrua toda a obra do diabo da vida do seu parente, do seu ente querido. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, por favor. Eu quero fazer uma oração em favor daqueles que realmente desejam ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus para estar evangelizando. E a partir de hoje você vai fazer a sua listinha e vão orar. E quando a pessoa se converter, você vem dar testemunha aqui na frente, para a honra e glória dele. Amém? Quero ver quantos evangelistas que nós vamos ter aqui hoje. Aquele que desejar ser usado por Deus, de repente é para evangelizar a criança de rua, como Moody, mendigos. Eu li de um grupo, numa igreja, um grupo de teatro, que ia fazer teatro para mendigos, morador de rua. Oh, que coisa tremenda, gloriosa! Se você deseja ser um evangelista, um ganhador de almas, cheio do Espírito Santo, de poder, de amor, de graça, e quer que Deus te use, faça como aquele menino, entra na peneira de Deus. Senhor, aqui, eu estou aqui, sai do seu lugar, vem aqui. Se você quiser, senão pode ficar aí mesmo, mas pode sair do seu lugar, tá certo? Deus vai te encher de poder. Eu vou orar por você. Aleluia, ele vai te encher de poder. Se você quiser chorar, chore, falar a língua, fale. Se não é batizado com o Espírito Santo, ele pode te batizar aqui agora. Amém? Não tenha esse negócio de ficar em não. Deixa Deus te usar agora. Amém? Entre na presença de Deus e coloque isso na mão do Senhor e fale: Senhor, me use mais do que nunca, Senhor. Eu quero ser um evangelista, uma pessoa que compartilhe a tua palavra, as tuas bênçãos. Me dê sabedoria, me ajuda, me dê graça. Deus vai te usar. Ele vai te dar graça, sabedoria, direção e orientação. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, neste momento eu quero te louvar e te dar graças por esses amados irmãos que se colocam aqui à tua inteira disposição, Espírito Santo,
para ser usados pelo Senhor. Não tem ninguém aqui perfeito, não tem ninguém aqui que sabe o suficiente, mas são pessoas, ó Deus, que te amam e que se colocam à tua disposição, Senhor. Aleluia, estão colocando as suas vidas à disposição do Senhor para serem usadas pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, vem agora e enche os teus filhos de ti, da tua graça, do teu poder, da tua glória, dos teus dons, ó Pai. Em nome de Jesus, toma conta de cada um dos teus filhos e olha o que está no coração de cada um, Senhor. O Senhor nos encheu de amor, de graça, de bondade, paixão pelos perdidos da terra. Usa-os como nunca o Senhor os tem usado. Enche-os da tua graça e da tua glória. Irmãos que não vieram aqui, mas que estão fazendo essa oração, que o Senhor possa também enchê-los de ti, da tua graça e do teu poder, ó Deus, para que o teu reino se encha, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu evangelho seja pregado a toda criatura. É no nome de Jesus que eu oro agradecido, Pai. Abençoa-os em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, muito obrigado.